Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebemos o advogado Éder Contadim porque nós queremos tratar sobre a REURB. É um projeto que está sendo... É uma lei e muito questionada por uns, não questionada por outros. Então, o doutor Éder Contadim vai nos esclarecer tudo. Quero agradecer a sua participação, doutor. Obrigado, Edmo. Eu que agradeço. Doutor, vamos explicar sobre a REURB, em primeiro lugar, para as pessoas entenderem. A REURB, Edmo, é uma legislação. Na verdade, então, REURB é uma abreviação de Lei de Regularização Urbana, Regularização Fundiária Urbana, que é uma lei que surgiu em 2017, a Lei 13.465, de 2017, porém, ela tem remanescentes mais antigos, dentro sempre de um aspecto de regularização fundiária pela legislação, desde mais ou menos o início da década de 2000, que foram sofrendo alguns aperfeiçoamentos para poder regularizar situações urbanísticas que não estavam adequadas à lei. Até que chegamos na lei da REURB, essa 13.465, que é então um aperfeiçoamento de outros diplomas normativos que vinham no mesmo espírito, mas que tinham entraves burocráticos importantes que, no fim das contas, acabavam impedindo a regularização jurídica plena de muitas situações que estavam em irregularidade. Bom, a gente vê esse projeto, a gente pode imaginar, por exemplo, o seguinte, nós temos questões hoje, aquele problema lá em São Sebastião, né? Muitas casas irregulares em costas de montanhas. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem favelas diversas em costas de montanhas. Se o governo quisesse promover um REURB, ele poderia tentar um REURB dessas áreas? É uma boa pergunta, Edmo. Veja, o leque de situações que podem ser abrangidos pela REURB é muito amplo, porque nós temos diversos tipos de irregularidade. Quando nós falamos em irregularidade urbana, nós podemos estar falando de irregularidade jurídica, irregularidade registral, irregularidades na infraestrutura. Todas elas formam um bolo de irregularidades. Mas e torna também um espectro de situações muito amplo. Nós podemos ter, por exemplo, loteamentos totalmente bem estruturados, loteamentos urbanisticamente bons, urbanisticamente perfeitos, mas que têm alguma falha em alguma formalidade registral, alguma formalidade advinda do direito de propriedade que impede que ele tenha a pecha de plenamente regularizado. E nós temos, num outro ponto, num outro extremo, situações de irregularidade muito maior. Não só irregularidades formais, algum detalhe registral, algum detalhe de direito de propriedade, mas que foram feitas em lugares proibidos pela lei, locais de risco, e também ao arrepio de toda a legislação urbanística de infraestrutura. Então, de um extremo ao outro, nós temos também vários matizes de irregularidades. Todos eles, de uma certa forma, podem ser abrangidos pela REURB, mas não de forma descriteriosa. Obviamente, essa legislação da REURB mais recente, então, essa de 2017, trouxe uma certa desburocratização, mas trouxe também critérios mínimos
para que a regularização possa ser feita, regularização jurídica, de infraestrutura, ambiental. E essa regularização, obviamente, não pode ser feita em áreas de risco, é um dos entraves que a lei traz expressamente. Em áreas de muito risco, ou de risco insanável, ou de risco de difícil solução, o poder público continua a ter o dever de retirar esses moradores, esses ocupantes, ou esses até adquirentes de lotes e de imóveis e realocá-los em locais mais seguros. É claro que esse dever dos municípios, do Estado e até mesmo da União existem há muitos anos, mas nós sabemos que eles são de difícil execução e, portanto, essas situações de irregularidade acabam persistindo, mas eles não são abrangidos, então, pela REURB. Bom, a finalidade, de qualquer forma, a REURB, ela surgiu com a finalidade e tentativa de se legalizar loteamentos, parcelas urbanas ou rurais que estejam irregulares. Mas é uma tentativa, não significa que ela é bem-sucedida em todas as suas tentativas. Perfeito. Quando nós falamos em irregularidade, no aspecto jurídico, a irregularidade significa ilegalidade, ou antijuridicidade, como costumamos falar. É algo que foi feito ao arrepio da lei, ou não considerando alguns aspectos da lei. Daí uma irregularidade jurídica ou uma ilegalidade. A irregularidade pode ser também um aspecto urbanístico, próprio da ciência urbanística, a falta de infraestrutura, a falta de uma estruturação urbanística propriamente dita, que também acaba, em certa medida, coincidindo com a irregularidade jurídica, na medida em que a legislação de loteamentos exige que essa infraestrutura mínima seja feita por quem empreende. Mas nós temos também, nesse leque de irregularidades, muitas ocupações que foram sendo feitas sem loteamento nenhum, ocupações que foram feitas sem que tenha tido um empreendedor antes, ocupações que foram sendo feitas, como nós temos lá há muitos anos, nos morros do Rio de Janeiro, ou nas próprias regiões serranas do país, que eram terras que não tinham uma titularidade bem definida e acabaram sendo ocupadas por populações de baixa renda no primeiro momento, e depois até por população de alta renda, em empreendimentos que tentavam sanar aquelas impossibilidades físicas, né? E muitas vezes utilizando a lei do uso capião para tentar a titularidade disso, né? A lei do uso capião, então, o mecanismo do uso capião traz o direito de propriedade, mas não traz a regularidade urbanística, mesmo no aspecto jurídico, né? Não traz a regularidade jurídica. Titula individualmente aquela pessoa que está ocupando, que tem a posse de determinado imóvel, diante dos requisitos legais de tempo e outros requisitos também, mas não significa uma regularidade urbanística, porque a regularidade urbanística é levando em conta todo o entorno, o conjunto, o contexto onde está inserido aquele imóvel individual. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, nem todas as situações de ocupação para moradia ou com alguma finalidade urbana está abrangida pela REURB ou vai chegar a um bom termo num procedimento de REURB. É importante dizer que a REURB é uma lei, mas também pode ser referida ao procedimento de regularização que essa lei traz. Essa legislação ela traz critérios para regularização, mas traz também um procedimento administrativo que deve ser seguido para que se chegue à plena regularidade, né, à plena legalização de determinadas situações de ocupação de imóveis, tanto no aspecto físico, urbanístico, como no aspecto jurídico. Nós estamos citando essas ocupações irregulares, né? E aí a gente tem que citar também a omissão do poder público executivo, seja ele no âmbito federal, estadual ou municipal,
que não fiscaliza e a coisa vai acontecendo, a coisa vai entrando, vai sendo invadida, dali a pouco fica difícil arrumar essa desurbanização, não sei se eu posso dizer isso, em diversas formas nos municípios, como nós citamos. O caso de São Sebastião e aquelas praias, como nós citamos favelas, como nós citamos as regiões serranas. Exatamente. Esse é o ponto nodal. As situações urbanísticas de ilegalidade ou irregularidade são feitas ao arrepio da lei, mas às vezes também com uma certa conivência do poder público, por várias questões que nós levaríamos muito tempo aqui discutindo. Mas são situações, e isso é importante dizer, que a lei usa esse termo, e é um termo que vem sendo utilizado também na ciência urbanística, de situações urbanas consolidadas, ou seja, são aquelas situações de ocupação, de loteamento irregular, ou de ocupação sem loteamento, porque existe também o loteamento irregular, o loteamento que foi feito por um pilantra, de qualquer jeito, para vender lotes, e depois a pessoa desaparece, ou porque tem alguma outra falha registral, aquele leque grande que nós falamos. Mas essas situações, feitas ao arrepio da lei, ao arrepio de fiscalizações, elas acabam se tornando situações reais, com pessoas reais e consolidadas, ou seja, de difícil reversão. Acabam sendo abrangidos faticamente pela malha urbana do município. Ou o município chega até esses locais pelo próprio crescimento da cidade, natural da cidade, ou essas irregularidades são inseridas dentro da malha urbana mesmo, em alguns lotes grandes, mas que já se encontravam inseridos dentro do perímetro urbano. Mas o que é importante é que essas situações irregulares ou ilegais, elas acabam faticamente fazendo parte do município, da cidade, da urbanidade do município, da cidade, de forma irreversível. Ou seja, seria muito mais difícil, complicado, reverter essa situação, demolir totalmente aquelas situações que já estão consolidadas, do que mantê-las como estão, porque já estão integradas na cidade. Imagina demolir a Rocinha no Rio de Janeiro, né? Seria uma coisa. Exatamente. A dificuldade de realocar populações inteiras que usam aqueles locais principalmente para moradia, que a estrutura, embora não seja ideal, foi de alguma forma sendo levada, energia elétrica, alguma coisa de recolhimento de água pluvial, alguma coisa de esgoto, algumas melhorias urbanísticas foram sendo feitas, seja pelo poder público, no decorrer do tempo, mesmo com a situação de ilegalidade, seja pelas próprias comunidades, de forma que houve uma adaptação daquela situação de ilegalidade à vivência da cidade, quando incrustada na cidade. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo.
comigo, parceiro, vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Dr. Éder Contadin, especialista em direito ambiental, e nós estamos tratando da REURB, né? E nós falamos no primeiro bloco de coisas como São Sebastião, Rio de Janeiro, áreas serranas. Eu quero falar beira de rio, doutor. Nós temos aí diversas cidades, nós tivemos em Passos, Minas Gerais, Barretos, diversas cidades em que já foram demolidos imóveis que foram construídos à beira de rio ilegalmente. O poder público já decidiu por isso. Pergunta que eu faço para o senhor: existem duas questões aí. Primeira, a questão ambiental, que é a instalação de aparelhos à margem de rio, e depois a ilegalidade desses aparelhos à margem de rio. Na margem de rio nós temos uma situação legal ambiental, que é a área de preservação permanente. Todo o curso da água no Brasil, as suas margens são protegidas legalmente de uma forma muito severa nas chamadas APPs, Área de Preservação Permanente, onde efetivamente não poderia existir nenhum tipo de construção e nem mesmo nenhum tipo de intervenção humana. São as famosas matas ciliares para protegerem aqueles recursos hídricos. Mas essas ocupações ilegais feitas nessas áreas, em tese, também poderiam ser abrangidas pela REURB, porém com muito maiores dificuldades. E essas dificuldades advêm justamente da fragilidade ambiental do local e também da possibilidade de inundação que essas áreas estão sujeitas. E estamos passando, né, e recentemente, mais abruptamente, né, com essas chuvas violentas que assolaram o país. Nós tivemos aí as beiras de rios por todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, né, que estava lá numa estiagem danada, mas nós tivemos a beira de rio, inundações praticamente destruindo, impossibilitando até uma questão de vida dentro desses lugares, né? Isso aí fez avivar novamente as discussões da REURB, porque num primeiro momento da lei de 2017 achou-se que poderia regularizar toda e qualquer situação, que a situação de desburocratização seria ampla, e na verdade não é, nunca a lei disse isso. Sempre houve critérios objetivos para que fossem feitas as regularizações, senão o município teria que ou não regularizar ou desmobilizar aquela população para outros locais seguros, se for o caso de moradia, né? Se não, a questão é das demolições mesmo, como tem acontecido em várias decisões judiciais, já como você bem citou, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, no interior do Paraná e Santa Catarina tem aos montes, né? Porque são situações que têm dois aspectos que não propiciam a REURB. A questão ambiental, onde não se consegue demonstrar que depois da regularização urbanística a situação ambiental vai ter uma melhora. Pelo contrário, ela acaba tendo uma piora nessas APPs por conta do maior adensamento, da maior impermeabilização do solo, da maior perda de estruturas naturais. E a questão urbanística, que geralmente essas ocupações elas são distantes dos centros urbanos, da sede do município, acabam virando ocupações disfuncionais,
e muitas disfuncionais do ponto de vista urbanístico, e muitas vezes não sendo utilizadas mesmo para moradia, mas sim para veraneio ou lazer, de uma forma muito precária, nessas áreas de fragilidade ambiental. Então, tem o aspecto ambiental e o aspecto urbanístico. Não é qualquer coisa que vai chegar a um bom termo de REURB. A REURB foi pensada... Pois não. O senhor falou em municípios, em relação à participação das REURBs. Se caso quisesse tentar uma REURB, quem seriam os responsáveis? Os municípios, como no caso específico, nós estamos falando de Barretos pelo Rio Pardo, que passa também por Sertãozinho, Jardinópolis, e tem esse processo aí em andamento. Os municípios que seriam os responsáveis por realizar esse REURB? Tem dois aspectos. O aspecto procedimental. A REURB é processada pelos municípios. Quem é o órgão processante que vai tocar esse procedimento de REURB são os municípios. E tem a questão executiva da REURB, que é levar a infraestrutura mínima e fazer as regularizações urbanísticas necessárias, né, nos diversos aspectos. Saúde, educação, malha viária, tudo que é ligado aos serviços públicos básicos e à infraestrutura básica que precisa ter nesses locais. Aí também responsabilidade do município. Tem duas modalidades de REURB, REURB-S e REURB-E. A REURB-S é a REURB social, onde se verifica que as moradias, essas ocupações destinadas à moradia, são, na maior parte, ocupadas por pessoas de baixa renda. Nessas, os municípios têm que integralmente arcar com todos os custos. Na REURB-E, que onde as moradias são predominantemente ocupadas por pessoas de maior poder aquisitivo, e a lei é um pouco vaga na definição do que é baixo poder, ou população de baixa renda ou de alta renda, mas de qualquer forma é esse o critério, o município também arca com algumas coisas, e a maioria dessas obras de infraestrutura tem que ser levadas pelos próprios interessados. Porém, serviços públicos precisam ser pelos municípios. Deixa eu ver se eu estou entendendo, porque eu estou tentando a viabilização disso. Se essas áreas de ocupação à margem de rios estão longe do centro administrativo, do centro das cidades, quer dizer, fora completamente dos municípios, teria que se levar água, esgoto, luz, telefonia, asfalto, tudo isso com um custo que acho que é inviável, uma coisa dessa para o município. Esse é o grande problema das ocupações em área rural distantes do município. O problema não é nem tanto estar em área rural, porque nós podemos ter áreas classificadas como rurais bem próximas da sede do município, a gente diz a malha urbana, né? Mas quando é distante, realmente é um problema imenso, às vezes é um problema intransponível, porque exigiria, inclusive, obras viárias para que o deslocamento dessas pessoas pudesse ser feitas de melhor forma. Veja que também a regularização de um determinado núcleo pode levar, e geralmente leva, a um adensamento populacional. A própria pecha de que lá está regularizado, está legalizado, ordinariamente leva a um aumento populacional para esses locais e também leva a uma demanda de serviços públicos muito maior, né? Onerando, obviamente, o município. Então, isso precisa estar no contingenciamento do município, no planejamento orçamentário e também na análise preliminar de viabilidade de incorporação desses núcleos distantes ao município. Tendo já... Sim. Não, nós estamos partindo para o final do programa. Eu só gostaria de saber do senhor a participação do Ministério Público em todo esse processo, qual é? No procedimento administrativo, ele não participa diretamente, mas ele participa sempre como fiscal da lei, né, custos legis, verificando se os critérios urbanísticos mínimos estão sendo observados, se o núcleo que está
procurando regularizar tem as características mínimas para propiciarem isso, e também fiscalizando se o município está se atentando para todas essas nuances legais e orçamentárias, para que não seja uma regularização simplesmente no papel, que depois vão gerar demandas outras, que geralmente acabam no Ministério Público mesmo, gerando uma enxurrada de ações civis públicas ou outros tipos de ações para coagir o município a levar serviços públicos e outras benesses básicas para essa população, que vai ser estimulada a ir para lugares inadequados. Os municípios teriam que provar para o Ministério Público que teriam condições de realizar toda essa infraestrutura de uma REURB. Os prefeitos teriam que provar para o Ministério Público que tem dotação orçamentária, que conseguem fazer isso? Se o Ministério Público, agindo como custos legis, fizer essas perquisições, sim. Dr. Éder Contadim, advogado especialista nas questões ambientais, traz para a gente uma explicação, uma explanação perfeita do que é a REURB. Eu quero agradecer ao Dr. Éder e, eventualmente, numa próxima oportunidade, caso seja necessário, a gente recorrer de novo ao senhor para trazer esclarecimentos para a gente. Muito obrigado, Dr. Éder. Sou eu que agradeço, estarei à disposição. Pessoal, semana que vem estaremos de volta com mais um diálogo. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.